Boa noite. No programa desta segunda-feira, a nossa entrevista é com Afonso Rocha, procurador do Trabalho. E mais, o final de semana foi de estica e puxa, com polêmica sobre atendimentos obstétricos em Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas em quase todas as cidades do Oeste, Potiguar, no Alto Oeste. Você que nos acompanha no Vale do Açu. Alô, você em Natal, região metropolitana. Você que nos acompanha também pela internet, no nosso YouTube. É sempre uma grande satisfação ter você acompanhando aqui o nosso trabalho no início de mais um mês, né? Novembro começou, a gente já está seguindo aí depois de um final de semana movimentado, com feriado, com, de fato, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na política. Hoje o assunto é justiça e eu aguardo a sua participação. Na nossa conversa hoje com o doutor Afonso Rocha, a gente vai falar um pouco mais sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho referente a empresas terceirizadas, essas contratações que acontecem pelo poder público e muitas das vezes o principal prejudicado é o trabalhador que deixa de receber os seus salários, os seus benefícios com relação à estrutura de trabalho. Então, você de casa tem alguma dúvida sobre o assunto? Envie sua mensagem, sua participação no nosso WhatsApp, 988028941. Você também interage pelo nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Bem, antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, tem informação. Durante o final de semana, médicos ginecologistas e obstetras que atendem no Hospital da Mulher e também na maternidade Almeida Castro suspenderam os atendimentos. O nosso jornalismo acompanhou tudo de muito perto. Esses profissionais tiveram o contrato de trabalho encerrado e agora esperam um acordo formalizado com a CESAP, que é a Secretaria de Estado da Saúde Pública. Vamos acompanhar a reportagem. O mês de novembro começou com a paralisação dos serviços por parte de médicos ginecologistas e obstetras com contratos com o governo do estado. Nossa equipe visitou hoje cedo tanto o Hospital da Mulher quanto a maternidade Almeida Castro. No primeiro, fomos informados na recepção que o atendimento ginecológico e obstétrico, já nesta segunda-feira, estava funcionando de maneira parcial. No entanto, ao entrarmos em contato com a direção do Hospital da Mulher, a informação foi de que o atendimento já havia sido totalmente restabelecido. A direção da maternidade Almeida Castro também afirmou que os serviços haviam sido normalizados. O secretário de Saúde, Alexandre Mota, explica o que, de fato, está por trás dessa situação. Nós temos uma empresa que ganhou a licitação, mas ela não tem conseguido dar suporte de material profissional adequado em virtude das dificuldades que encontra de achar profissionais em Mossoró. A solução encontrada foi dentro de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, junto com o Ministério Público, que tinha sido prorrogado até dia 31 de outubro e cuja a APAMIN, que é nossa parceira, e nós já havíamos solicitado a prorrogação para dia 31 de dezembro. Tínhamos, inclusive, já aprazado com o juiz da causa, um juiz trabalhista, que isso teríamos uma audiência no dia 25 de novembro. O acordo com a APAMIN era que os prestadores da APAMIN, de um grupo, de uma empresa local, pudessem prestar os plantões também no Hospital da Mulher. Fomos notificados por volta do início do mês de que eles abandonariam essa tarefa. E nós buscamos uma reunião que ficou aprazada para ontem, que era a data limite, um acordo. Era isso que nós estávamos acreditando que era possível construir esse acordo. Não foi possível, a empresa se recusa a continuar e nós estamos com um problema de desassistência de trabalho médico no Hospital da Mulher. Que montamos, então, para essa situação de crise? Primeiro, convocamos a Procuradoria-Geral do Estado para nos auxiliar do ponto de vista jurídico, buscando as soluções possíveis. Segundo, entramos em contato com a empresa que ganhou o certame para que, mesmo com as dificuldades que ela tem, contribua com a elaboração da nova escala que está sendo montada. Terceiro, justificamos junto ao grupo de médicos que já compõem o Hospital da Mulher, que faz ambulatório, que faz ultrassom, que faz outras atividades, para que possam compor a escala do hospital de plantão, garantindo com isso assistência às pessoas.
Quarta coisa, ajustamos junto com os demais hospitais da rede na região, como a Sul e como Pau dos Ferros, essa gestão do fluxo, garantindo com isso o melhor atendimento das pessoas para toda a região. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Mota, uma alternativa para contornar essa situação agora no momento é a convocação de candidatos aprovados no último concurso público da saúde. A previsão é de que haja uma homologação pelas próximas horas. Uma quinta e fundamental ação vai ser a antecipação do chamamento dos profissionais que passaram no concurso, que está sendo homologado agora na terça-feira, para na quarta-feira esses profissionais já serem convocados a assumirem essa escala a qual foram aprovados no concurso passado. Então, essas são as ações que nós diligenciamos agora nessa situação de crise, para que possamos vencer e superar esse momento, garantindo com isso que as pessoas possam ter a melhor assistência num momento tão singular de suas vidas. Pois é justamente sobre o assunto que a gente vai tratar aqui, que são serviços terceirizados. Serviços terceirizados num aspecto mais, digamos, comum, né, do serviço público, como é o caso da limpeza, de jardinagem, mas também mais complexos, como é este caso, os serviços de obstetrícia, como a gente acabou de ver na reportagem. Mas o fato é, existe uma necessidade de ter profissionais, o Estado não faz concurso público, né, ou não convocou ainda os aprovados no último concurso, da mesma forma que muitas prefeituras também precisam fazer concursos públicos para efetivar estes servidores. Bem, a gente vai seguir acompanhando este caso, que realmente a gente não quer que aconteça é a paralisação, a suspensão desses atendimentos. Imagine só, o objetivo fim do Hospital da Mulher é fazer com que as mulheres tenham filhos lá. Da mesma forma, o Hospital Maternidade, o nome já está dizendo, em ambos os casos, né? E não ter o profissional para realizar partos, aí realmente seria o fim, né? Do seu objetivo, né, como o serviço público. Mas a gente vai se aprofundar neste aspecto terceirização com o Dr. Afonso Rocha, que é procurador do trabalho, está participando conosco por via link, né, entrevista virtual. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. Como a gente acabou de observar aqui, neste caso, neste exemplo da reportagem, né, que realmente movimentou a cena de quem acompanha esses atendimentos nos hospitais, movimentou bastante no final de semana. Ao que parece, existe meio que uma preferência por estes contratos, né, doutor? Como é que o senhor tem se deparado, né, antes de a gente falar, inclusive, sobre um caso específico, como é que o senhor tem se deparado sobre casos de terceirização aqui no estado do Rio Grande do Norte? Boa noite. Boa noite a você, sua audiência. Eu chamo a atenção o seguinte desde o começo. O Ministério Público do Trabalho é a entidade constitucionalmente legitimada a lutar pelos direitos dos trabalhadores na sua perspectiva coletiva e também buscar o aprimoramento dos serviços públicos e da gestão pública no que se relaciona aos direitos sociais do trabalho. O RN, isso no nível estadual, municipal, tem um espaço de terceirização muito grande, o que difere do planejamento originário da nossa Constituição, que era a realização do concurso público. E o que acontece? Muitas vezes o Estado precisa se valer dessas contratações, e é aí, para que as pessoas possam entender, existem múltiplos tipos de contratação. Normalmente o pessoal pensa que é só mesmo uma empresa terceirizada e tudo cai num espaço de uma empresa terceirizada. Na verdade, o Estado contrata de diversas formas. Às vezes contrata uma empresa mesmo de terceirização, de prestação de serviço. Às vezes celebra contratos de gestão, termos de parceria, termos de fomento com entidades do terceiro setor, que as pessoas normalmente conhecem por ONG, organizações sociais. Isso já é um pouquinho diferente, porque às vezes essas entidades é que tem que gerir um serviço, como por exemplo uma UPA, como por exemplo um hospital municipal.
Às vezes, no âmbito do sistema de saúde, você tem que contratualizar com prestadores externos. Então, existem múltiplas formas. E, infelizmente, quando você tem uma falha de fiscalização, uma falha de planejamento adequado do equilíbrio atual desse contrato, em relação à arrecadação, em relação à reserva de recursos do ente público, a gente pode chegar em situações de atrasos de salário e até mesmo que normalmente se configura como um calote ao final de uma contratação. E, infelizmente, muitas vezes, os trabalhadores terceirizados só têm o mecanismo da paralisação da greve. E lembrem-se, as paralisações e as greves são mecanismos constitucionalmente legítimos. Nós sabemos que a população precisa ser atendida, mas, ao mesmo tempo, temos que sopesar o valor das verbas alimentares desses trabalhadores também. Então, não só o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, muitas vezes agem como interlocutores, cobrando que os valores sejam pagos para que os serviços possam ser restabelecidos. Antes de a gente voltar aqui, o nosso bate-papo com o doutor, o nosso entrevistado, Afonso Rocha, a gente vai trazer uma reportagem que mostra que agricultores participaram de um mutirão para renegociar dívidas. O encontro aconteceu no Sindicato da Lavoura. Acompanhe. O mutirão foi organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Qualquer agricultor com dívida rural contratada com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste agora tem como negociar esse débito em atraso. É um programa chamado Desenrola Rural. Esse programa Desenrola Rural ele foi criado para reabilitar aqueles devedores que contraíram financiamento entre 2012 e 2022 e por algum motivo eles não puderam quitar os seus financiamentos, estão em atraso, né? A ideia principal do mutirão é fazer com que o agricultor possa, de fato, regularizar dívidas. Mas não é só isso. O mutirão serve também para a contratação de crédito. E isso até o final de dezembro. O objetivo é trazer ao produtor rural, ao homem do campo, as oportunidades que vêm com as legislações que estão vigentes, né? E tentar chegar justamente lá na ponta, muitas vezes aquele pessoal que não tem acesso, acaba não procurando ao banco, e esclarecer, né, as oportunidades, que no caso essas legislações, elas dão um desconto de até 95% para aqueles que desejam quitar suas dívidas, né? Para seu Zuzinha, que conhece a realidade da zona rural e de agricultores, esse é um momento importante. Vejo isso como uma iniciativa muito boa, porque os agricultores estão numa situação muito delicada. Depois de uma seca dessa tão extensa, o pessoal não tem condições de pagar suas contas e alimentar os seus animais e as suas coisas como se diz, de familiar. Então, ele tem que fazer uma escolha. E hoje, com a negociação dessa, vai abrir porta para que seja feito uma negociação e você ficar com as portas abertas no banco para fazer os seus financiamentos. O encontro aconteceu na sede do Sindicato da Lavoura. O desafio tem sido garantir sustentabilidade e atividade na zona rural. Tanto na questão de formalização, que alguns produtores eles precisam, por exemplo, fizeram o empréstimo, mas perderam a CAF, aí atualiza no CAF, o cadastro de rebanho, com a parte de formalização, para ele chegar junto ao banco e ajudar na renegociação, quanto também da parte de assistência técnica. Como nós temos técnicos diariamente nas comunidades, esses técnicos muitas vezes, eles é que levam essa mensagem. Olha, vai ter reunião, renegociação, o prazo é até 31 de dezembro, pode renegociar até 95% da sua dívida. Então, a Secretaria funciona no seu dia a dia como porta-voz das políticas públicas. A gente sabe que quando renegocia, tem como a gente do movimento sindical lutar por mais crédito. Isso é muito importante. A gente só tem que agradecer aqui aos nossos parceiros e aos trabalhadores que tiveram o interesse de vir para cá. E só salientando que não é só hoje aqui no sindicato, né? Isso vai continuar e o nosso trabalho de parceria, o sindicato vai sair nas comunidades, o banco já está fazendo isso, mas nós vamos fazer uma articulação maior para que a gente possa sair dessas pendências e a gente tenha mais condições de estar lutando por mais crédito. Aí, então, é sempre importante que o trabalhador rural
ele tenha acesso a estas ferramentas, né, a esse suporte, né, para que ele possa continuar no seu exercício, na sua função ali de gerenciar a sua propriedade, sempre com um bom suporte, né? Então, realmente a gente segue acompanhando aí, porque, de fato, existem muitos destes trabalhadores rurais que precisam de ter ali essa proximidade da informação direitinho. Então, sempre que houver estas demandas aí do sindicato, a gente também vai repercutir aqui e fazer com que a informação possa chegar aí a todos, né, na zona rural de Mossoró. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o doutor Afonso Rocha, que é procurador do trabalho. Bem, no bloco anterior, o doutor Afonso estava explicando aqui sobre essa atuação, né, de terceirizadas, e aconteceu um caso concreto de atuação do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte, em específico lá em Upanema. Doutor, explica para a gente, né, porque vocês garantiram lá uma decisão provisória para assegurar o pagamento de valores devidos a cerca de 180 trabalhadores. Então, não era uma quantidade razoável, né, com relação a essa força de trabalho que estavam aí nessa demanda. Então, explica para a gente, por favor, o que aconteceu, como foi essa provocação do Ministério Público do Trabalho, o que isso repercute aí para estes trabalhadores de Upanema. Nós temos uma linha de atuação muito forte em relação a organizações sociais que celebraram vários contratos de gestão no RN. Hoje, o interior do RN, o Oeste Potiguar e vários municípios utilizam a figura dos contratos de gestão, onde eles contratam organizações sociais para que essas, por sua vez, façam o gerenciamento de serviços relativos à saúde, educação, assistência social. Algumas dessas entidades literalmente geraram mais de 1.000 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte. O MPT estava acompanhando. Em alguns municípios, como foi esse caso positivo de Upanema, nós conseguimos identificar antecipadamente uma situação de quebra ou que os valores pagos a essas entidades fossem usados em outras finalidades que não o pagamento das verbas decisórias, e nós conseguimos uma decisão judicial mediante uma prévia articulação com o próprio município para retenção de valores em face dos atrasos de pagamento já configurados, e esses valores foram utilizados para pagar as rescisões dessas pessoas. Infelizmente, esse caso de sucesso não é a regra, foi a exceção. Infelizmente, a Justiça do Trabalho está lidando com literalmente milhares de reclamações trabalhistas em vários municípios do RN. Essas entidades específicas, em face das quais o Ministério Público do Trabalho já tem várias ações ajuizadas, infelizmente deixaram um histórico de descumprimentos. De fato, há sempre aquela argumentação, foi o município que não pagou, o município não repassou. Às vezes há informação de que não houve prestação de contas, e de fato, em algumas situações, nós não identificamos prestação de contas. Então, o que é o cenário hoje no RN? Quando nós conseguimos fazer um trabalho preventivo para a melhoria dos controles de fiscalização do ente público, quando recebemos do controle social, e o controle social são vocês que estão assistindo, são vocês trabalhadores terceirizados de entes públicos que podem e devem denunciar ao Ministério Público e denunciar também na imprensa, na mídia, o trabalho belíssimo que a imprensa vem fazendo. Então, nós identificamos essas falhas, tentamos encontrar esses recursos que devem ser pagos com prioridade para as verbas alimentares dos trabalhadores, ao invés de que eles sejam apropriados pela entidade, sem garantia de que eles serão repassados. Especialmente porque em muitas dessas situações, nós identificamos riscos de fraudes e ilícitos graves nessas entidades e também riscos que já estão submetidos ao Poder Judiciário de que ela não tenha recurso para honrar os pagamentos. E com isso o Ministério Público tem buscado bloqueios e também feito articulações com os próprios municípios que muitas vezes respondem subsidiariamente, ou seja, a entidade contratada não pagou, o município vai ter que pagar o trabalhador. Mediante depois ele que vai tentar se ressarcir dessa entidade que deu o calote, como se fala tradicionalmente aqui na linguagem popular. Então, nós estamos atuando dessa forma. O Upanema foi um caso de sucesso e é bom enaltecer. Por quê? Porque se chega a informação antecipada para a gente tem tempo hábil para tentar evitar de que a situação agrave.
E o próprio ente público, e aqui fica uma exortação a todos os municípios, é preciso que os municípios aprimorem os seus mecanismos de fiscalização de contratos para identificar esses problemas e adotar medidas preventivas, seja através de uma retenção de faturas, seja através de um pagamento direto, e isso não é nada fora da realidade, porque a nova lei de licitação já permite esse tipo de medida. Nesse caso, o Ministério Público atua identificando as situações que a gente chama de patológicas, ou seja, com problemas, e também nós estamos atuando para verificar aqueles municípios que têm um histórico de falhas graves de fiscalização, de problemas para os trabalhadores que decorrem dessa ausência de medidas em face das empresas terceirizadas. O Ministério Público do Trabalho vem adotando medidas em face do município, cobrando um aprimoramento, uma melhora, seja através da controladoria, seja através de legislação, decretos municipais que possam melhorar a fiscalização, seja a melhoria dos próprios contratos para garantir obrigações de que a entidade contratada vai reservar valores para pagar os trabalhadores. Então, são várias medidas e, infelizmente, essa pauta de atuação em face da terceirização no RN tem se mostrado extremamente deletéria para a sociedade. Nas provas são fatos que são o volume crescente de demandas de trabalho que revelam o descumprimento das verbas dos trabalhadores. Doutor, neste caso em específico, a empresa ela fica proibida de fazer novos contratos com o ente público para até mesmo tentar se repetir a situação, o caso, né, que foi aí investigado pelo Ministério Público do Trabalho? Essa é uma pergunta interessante, porque em vários casos nós identificamos que o próprio ente público não abre os devidos processos e procedimentos de penalização dessas entidades, seja uma empresa, seja uma organização social, uma ONG, uma entidade do terceiro setor. E por que isso é prejudicial? Ora, se o próprio ente público não aplica a penalidade quando ele toma conhecimento da falha, da ausência de pagamento aos trabalhadores, etc., isso permite que, a linguagem popular, o CNPJ daquela empresa fica limpo e não são aplicadas as penalidades da lei de licitações ou da lei de regência específica que levam a essas situações de inabilitação. Por exemplo, para que uma empresa não possa mais contratar com o poder público, é preciso que haja uma penalidade que deve ser precedida de um processo administrativo, com respeito ao contraditório, etc. Mas o que a gente vê é uma falência que se transmite, uma falência de fiscalização que se transmite até na aplicação de penalidades. Veja, várias situações o Ministério Público tem identificado que municípios sequer abrem processos de responsabilização. E aí, quando há essa falência, nós atuamos em face do próprio município. E aqui eu exorto os gestores que estão vendo, que estão assistindo, conversem com suas procuradorias municipais, com suas controladorias municipais. Falhas contratuais graves como essa, atrasos de pagamento, situações de risco como irregularidades, conflito de interesse, situação de potencial nepotismo, fantasmas, etc., em contratos terceirizados, é algo que o gestor deve atuar para coibir, deve abrir os procedimentos e aplicar as penalidades devidas nas empresas contratadas. Muitas vezes a gente escuta que se eu aplicar uma penalidade, o que já está ruim, que é o problema de atraso, vai ficar pior. Não confundir com o fato de que você pode reter valores, pagar diretamente o trabalhador, mas não abrir e não aplicar as penalidades, essas empresas vão criando e essas entidades muitas vezes podem se beneficiar, digamos assim, de uma complacência com a irregularidade, o que não deveria ocorrer. Doutor, existe um trabalho de investigação, né, por parte do Ministério Público do Trabalho. E como é que se dá essa investigação? Como é que essa provocação ela acontece? É por, digamos, denúncias dos trabalhadores, por excessos de processos? Como é que o Ministério Público ele percebe alguma empresa que está ali realmente descumprindo com a legislação trabalhista, algo muito sério, porque a gente está falando sobre recursos de alimentação, de sobrevivência. Então, como é que funciona esse trabalho a partir do recebimento das denúncias ou ao acompanhamento dos processos? Bom, o Ministério Público do Trabalho pode receber denúncia de qualquer pessoa do povo. Então, você que está assistindo, seja um multiplicador desse conhecimento, traga a informação a todos que você conhece de que irregularidades trabalhistas e ilícitos
envolvendo terceirizados de prefeituras, organizações sociais, etc., podem ser denunciados ao Ministério Público, que pode ser feito pela internet, na nossa página institucional, além da denúncia da pessoa física. Sindicatos nos fazem denúncias, juízes do trabalho, ao se depararem com processos trabalhistas que identificam riscos de que isso esteja atingindo uma coletividade de trabalhadores, fazem um envio para a gente. A imprensa, nós identificamos muitas vezes belas reportagens como as que ocorrem aqui, e usamos esse material para instaurar um procedimento. Uma vez instaurado o procedimento, o que é que acontece? Nós solicitamos informações e comprovações dos pagamentos. A lei nos garante essa possibilidade de requisitar essas informações. Chegam essas informações e nós buscamos identificar, ora, nós temos, o pagamento está sendo feito, a carteira foi assinada, as verbas estão sendo pagas em dia, o município está fiscalizando o contrato. São várias coisas que nós olhamos para tentar coibir o problema que vem depois, ou o atraso do pagamento, ou o calote ao final do contrato, e também para melhorar o respeito aos trabalhadores. Muitas vezes o problema não é só o final do contrato, ou não é só o atraso de salário. Eu sei que muitas vezes o que o trabalhador precisa imediatamente é o seu salário do mês. Mas existem outros direitos que são violados, que nós também estamos observando. Está havendo um movimento hoje no RN de várias entidades que estão contratando os trabalhadores não mais como trabalhadores seletistas. Estão usando outras figuras. Estão transformando trabalhadores em pessoas jurídicas, a famosa pejotização. Estão colocando trabalhadores como se fossem prestadores autônomos de serviço, mas fazendo o que sempre fizeram como trabalhadores empregados. Estão colocando trabalhadores como sócios em conta de participação, que é uma figura cível, que não tem garantias e uma rede social de benefícios e proteção. Isso acontece com todo tipo de profissional hoje. Antigamente a gente via isso mais só nos profissionais de saúde, notadamente os médicos, mas hoje nós estamos vendo uma ampla gama, desde o nível técnico até o nível de superior, figuras alternativas de contratação, o que repercute em direitos trabalhistas, ou seja, as pessoas não teriam mais direito a 13º, férias, a proteção trabalhista em caso de adoecimento, a riscos previdenciários de você ter sua aposentadoria se a sua forma de contratação está irregular. Então, o Ministério Público hoje tem que ter um olhar amplo e global de todo esse processo de contratação. Até porque existem motivos legítimos para você terceirizar uma determinada atividade, existem previsões legais para isso, então não estamos aqui demonizando o fato de haver a terceirização na sua parte cabível. Mas quando ela é usada em excesso, ou porque ela abre brechas para situações de nepotismo, a trabalhadores fantasmas, privilégio de determinados fornecedores, que aí são fornecedores por intermédio dessa entidade, por exemplo, contratada, ao invés de serem objeto de uma licitação que o município ou ente público assim o faça. Quando nós vamos para esses riscos potenciais, nós precisamos estar muito atentos. E aí o Ministério Público investiga a fundo. Ele solicita documentos, verifica as relações sociais, verifica se existe algum conflito de interesses. Muitas vezes pessoas, uma entidade consegue a contratação e o fornecedor daquela entidade é, na verdade, um parente ou um familiar, a mesma pessoa, e isso não tem uma lógica de preços que garantam a economicidade para proteger o erário, o patrimônio público. Então, são vários caminhos de investigação. Nós destacamos hoje que é algo que, infelizmente, é muito comum no nosso RN, situações de potencial assédio moral, assédio eleitoral também. E isso fica um ponto sensível, porque, especialmente em pequenas prefeituras, é muito comum a promessa de apoio, de troca de apoio por um cargo terceirizado, um cargo na prefeitura. Historicamente, nós tínhamos, o Ministério Público Estadual, Municipal, tem um combate em face da farra dos comissionados, que era um exemplo do que se falava em até algumas matérias. E nós vemos que isso, de certa forma, às vezes migra para as empresas terceirizadas, que não têm uma obrigação de tanta transparência para permitir o controle social, como tem, por exemplo, um cargo comissionado direto na prefeitura. Então, à medida que os problemas e as possibilidades de fraude vão se ampliando e se refinando, também tem que se refinar a atuação do Ministério Público, para identificar, antecipar e coibir esses problemas.
O que eu diria hoje, para ter... Pois não. Sim, uma questão importante, já que o senhor falou nessa questão do assédio eleitoral, como é que o trabalhador ele pode se proteger? Porque muitas das vezes, quando é uma contratação política, né, quando se trata de uma promessa ali eleitoral e não se segue determinado rito, esse trabalhador é demitido e não recebe salário, não recebe os direitos, enfim, como é que ele consegue se proteger diante realmente de situações como esta? Próximo ano a gente vai ter um novo período eleitoral. Como então que o trabalhador pode se municiar e até mesmo punir, né, o político que utilize dessas empresas como barganha eleitoral? Ótima pergunta. O primeiro passo é o conhecimento. O trabalhador tem que entender que ele não pode ser vítima de assédio. O trabalho não é para adoentá-lo, nem psicológica, nem fisicamente. E o assédio eleitoral, ou seja, gera uma pressão, um medo, às vezes é a própria troca, e nós sabemos o quanto é necessário, às vezes na economia local dos pequenos municípios, o trabalho nas prefeituras. Muitas vezes a prefeitura acaba sendo um grande empregador, direto ou indireto, da população. Então, o primeiro passo é o conhecimento. Todos aqui podem, e eu sugiro que façam, quem estiver assistindo, procure o site da Universidade Federal Rural do Semiárido. O Ministério Público, em parceria com a UFESA, colocou um curso online autoinstrucional, ou seja, qualquer um do povo pode entrar lá, se cadastrar, fazer o curso com aulas, ler o material e ganha até certificação ao final, isso é importante, e trata exatamente dessas figuras de assédio nas relações de trabalho, incluindo o âmbito público. Uma vez que você tem a informação e sabe que pode estar sendo vítima de algum assédio, é importante denunciar. Muitas vezes o trabalhador fica com receio, porque acontecem as dispensas discriminatórias daquele que não está alinhado, não recebe valores, fica para depois. Isso se trata de uma situação de discriminação ativa que o Ministério Público do Trabalho tenta comprovar através de depoimentos, documentos, mensagens. Então, se documente toda a vida que você tiver uma tentativa de pressão indevida no seu ambiente de trabalho, seja na sua contratação terceirizada, seja pelo próprio gestor público, seja pela empresa, por exemplo, terceirizada, que diz, olha, se vocês não votarem no determinado gestor político tal, vocês serão demitidos. Isso é uma violação à dignidade do trabalhador e precisa ser reprimida. Então, se municiem, se documentem, peguem conversas, peguem históricos. Quebrar o silêncio é importante. Às vezes, quando isso ocorre de mais de um trabalhador, a gente escuta várias pessoas. O MPT, no Rio Grande do Norte, tem um histórico bom de sucesso em coibir, em conseguir condenações das situações de assédio eleitoral. Então, eu recomendo isso. E o controle social, vocês aqui, a imprensa, instituições, fiquem atentos constantemente. É uma ótima pauta de jornalismo investigativo, porque anos eleitorais, essas entidades terceirizadas, essas organizações sociais, tendem a ter uma curva de crescimento nas contratações que muitas vezes não está de acordo com o contrato ou o plano de trabalho. Isso acende um alerta para quê? Pode ser que eu esteja começando a contratar pessoas como troca de voto. E às vezes é mais fácil você fazer isso numa terceirizada do que diretamente em cargos de contratação, comissão, concurso. Por quê? Porque a legislação eleitoral já coloca uma série de travas. Ao passo que no âmbito privado, às vezes há a situação de uma troca de interesses dessa determinada terceirizada, contrata pessoas além do que pode, do equilíbrio atuarial, com uma finalidade às vezes política, e isso repercute lá na frente em atraso de salário para todo mundo, verbas rescisórias que não são pagas para alguns. Então, o primeiro passo é conhecimento, o segundo passo, atenção a essas situações, e o trabalhador denuncie. As entidades como sindicatos, as câmaras municipais que têm o dever de fiscalizar a gestão, devem atuar atentas a essas contratações que envolvem mão de obra para evitar as situações de assédio. O Ministério Público do Trabalho tem ações em face de alguns municípios, possui algumas ações porque identificou situações dessa natureza, e nesses casos nós entramos com ações judiciais, cobrando a abstenção do ente público de praticar qualquer ato de assédio, condicionar o acesso, seja direto ou em contratações terceirizadas, a uma vinculação político-ideológica. Muitas vezes conseguimos a condenação do próprio ente que praticou o assédio e da empresa que praticou o assédio, e normalmente isso reverte em favor da própria coletividade.
seja indo para um fundo de direitos difusos, que conduz projetos, seja em alguns casos com destinações diretas para hospitais, escolas e aparelhos públicos que são de utilização do trabalhador. 2 minutos, mas eu queria justamente que o senhor deixasse aqui uma mensagem, né, reforçando essa possibilidade do trabalhador denunciar, de ficar atento a estas violações nos casos de contratações de empresas terceirizadas, né, sobre, de fato, o cumprimento, né, do rigor da legislação trabalhista. Como é que o senhor reforça aqui esse contato que é possível ter com o Ministério do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho, através de seu site institucional www.mpt.mp.br, é só colocar em qualquer navegador, você vai cair numa página onde pode ser feita, inclusive, denúncias que chegam automaticamente. Sindicatos, todos os sindicatos aqui do RN, eu exorto que estejam atentos nas contratações terceirizadas de entes públicos, e os sindicatos fazem um belo trabalho nisso, mas especialmente em anos eleitorais, onde a figura do assédio eleitoral se torna recorrente, é preciso uma atenção especial. Os trabalhadores busquem o conhecimento, façam as denúncias, os entes públicos que tenham interesse busquem se aprimorar nos seus mecanismos de controle. Então, vale muito a pena para o ente público investir em ter uma controladoria municipal bem estruturada, entrar em contato com as procuradorias municipais para que façam programas de integridade e hoje a moda do compliance trabalhista, mas é importante que o próprio município faça o dever de casa e fiscalize adequadamente as contratações. Inclusive para que o gestor, no futuro, diante de qualquer problema, possa dizer, olha, eu adotei uma fiscalização efetiva, clara, não deixei de aplicar penalidade, evitei que a empresa fizesse fraudes aos trabalhadores, prevenindo um passivo que pode vir para o município. Então, o que eu diria é investir em conhecimento e investir na melhoria das habilidades dos gestores e dos fiscais de contrato em efetivamente fiscalizar essas contratações, preservando os trabalhadores. Pois é, então, ali as instituições públicas, as empresas privadas, os trabalhadores, todo mundo precisa ficar atento, porque muito mais atento está o Ministério Público do Trabalho com relação a todas estas situações. Doutor Afonso Rocha, procurador do Trabalho, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu agradeço a audiência, agradeço o programa, continue trazendo essas pautas que são essenciais para a sociedade, especialmente os municípios aqui do Oeste Potiguar. Seja sempre bem-vindo, doutor. Até a próxima. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.